queridos concurseiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tem em Foco, o seu canal de informática voltado exclusivamente para concurso público. Meu nome é Tom Gonçalves, eu sou seu professor de informática e hoje eu quero te convidar a realizar uma análise breve aqui do edital do concurso público do INSS. Então esse edital ele tem como a banca organizadora a Sebrasp e você deve saber inicialmente que a banca ela vai cobrar questões, 120 questões, no caso objetivas, e 2 discursivas, sendo que as questões objetivas elas são questões relacionadas à análise de itens e não análise de alternativa. Então você vai ter que dizer se uma questão ela está certa ou se ela está errada, tudo bem? A nossa análise, claro, ela vai partir da parte de informática, então especificamente falando da parte de informática. Então vamos iniciar. A banca ela trouxe apenas 6 tópicos para você estudar, tudo bem? Desses 6 tópicos, você logo de cara precisa saber que foi uma grande surpresa, a Sebrasp ela não vai cobrar a parte do pacote Office, não vai cobrar o Word, não vai cobrar PowerPoint, não vai cobrar Excel, isso não faz parte lá dos assuntos relacionados à informática desse concurso público. Porém, um dos 6 itens fala sobre o estudo relacionado a editor de texto, a software de apresentação e de planilha eletrônica relacionados e ligados diretamente ao pacote LibreOffice. Nesse caso, o pacote LibreOffice ele é bem parecido com o pacote Office, tem as suas diferenças, ao começar ali pelas as suas características. Nesse caso, o pacote LibreOffice é um software livre, você não precisa pagar para poder utilizar. Já o pacote Office, sim, o pacote Office você precisa pagar, ele é um software proprietário e nesse caso já parte alguma diferença a partir daí, tudo bem? Mas de forma geral, eu costumo dizer que o pacote LibreOffice vai ser um Ctrl+C ou Ctrl+V do pacote Office, tá certo? Isso porque você vai ter um editor de texto, que nesse caso vai ser o Writer, então você vai precisar estudar o Writer para esse concurso público. O Writer é bem parecido com o Word, algumas teclas de atalho, outras são diferentes, alguns ícones são os mesmos, alguns menus também são os mesmos, então ele serve para basicamente a gente formatar texto, criar texto, tudo bem? Nós vamos ter o software de apresentação comparado com o PowerPoint, nesse caso vai ser o Impress. Então o Impress você vai precisar estudar também, com um pouco menos de ênfase, já que o Impress ele não é tão cobrado. E você vai precisar estudar sim uma planilha eletrônica, que nesse caso vai ser o Calc. Então pessoal, atenção, você não vai estudar Excel, mas você vai precisar estudar uma planilha eletrônica chamada de Calc, que nesse caso traz os mesmos conceitos relacionados a Excel. Você vai precisar saber estudar função, você vai precisar estudar, por exemplo, as referências relativas, mistas, absolutas. Você vai precisar saber realizar cálculos matemáticos básicos, comparações, função se, nesse caso, função conte, vários outros tipos de funções você vai precisar estudar, porque faz parte do pacote LibreOffice, faz parte do Calc, tudo bem? O primeiro tópico desse edital, ele trata sobre os conceitos relacionados à internet e intranet, são conceitos bem básicos, bem gerais, e nesse caso você vai entender, você precisa entender que a internet é uma rede de comunicação, quais são aí as características dessa internet, se ela é pública, se ela é privada, você vai ter que estudar também conceitos relacionados à intranet, à extranet, então isso faz parte do primeiro tópico, tudo bem? Lembrando que a internet ela vai disponibilizar alguns serviços que você vai precisar, alguns deles você pode acessar, por exemplo, através de navegadores ou browser, que nesse caso também é um tópico aqui do nosso edital, no caso os navegadores. Então você vai precisar entender alguns conceitos relacionados aos navegadores de forma geral, por exemplo, o Internet Explorer, que nem existe mais, mas o edital ele não fala especificamente qual navegador você deve utilizar. Você vai precisar saber também alguns conceitos relacionados a Microsoft Edge, navegador padrão do sistema operacional Windows. Você vai precisar estudar também o Firefox, que é software livre. Então, todos os navegadores, os motores de busca, os filtros de internet que a gente pode realizar, você também vai precisar utilizar e estudar para esse concurso público. Tudo bem? Você vai precisar estudar um serviço chamado de correio eletrônico que é disponibilizado pela internet. E nesse caso você pode acessar através de um navegador
ou você vai poder baixar um software, um aplicativo para poder instalar no computador e utilizar, que a gente chama de cliente de e-mail, tá certo? Além disso, você vai precisar estudar o sistema operacional Windows, e o edital é bem claro ao dizer que você precisa estudar, por exemplo, o Windows 7 e o Windows 10, tudo bem? E aí você vai estudar todos os conceitos, todas as características, quais são as funções específicas do Windows 7, as funções específicas do Windows 10, o que existe um, o que não existe outro. Você vai precisar estudar manipulação de pastas e arquivos, tudo bem? De que forma você consegue recortar uma pasta, não só com tecla de atalho, mas através de um mouse. Quais são os sinônimos para isso? Mover, transferir. Você vai precisar estudar também como você consegue renomear uma pasta e um arquivo. Então, todos os conceitos relacionados à questão de sistema operacional Windows 7 e 10 você vai precisar estudar, tá certo? E também existe um tópico, no caso é o último tópico lá do edital, que trata sobre segurança da informação ou segurança da internet. Você vai precisar estudar os conceitos relacionados a esse tema. Então você precisa saber quais são os pilares da segurança da informação, quais são os tipos de ataque que existem, quais são as formas de defesa, quais são aí os princípios da segurança da informação. É um tópico bem interessante, bastante cobrado em prova de concurso público. Então, nesse caso, você pode sim aguardar uma questão relacionada a esse tópico, com certeza, além do CALC também. Tudo bem? E no segundo tópico desse edital, vem cobrando a parte relacionada à questão de conceitos básicos de informática. Você precisa saber o que são softwares, por exemplo, quais são os tipos de software que existem, qual é o principal software que existe dentro de um computador. Você vai precisar estudar também o que são hardware, quais são os tipos de computadores, como o computador funciona, quais são os dispositivos internos e externos, qual é a diferença de CPU para gabinete. Então, esse edital ele trata basicamente desses 6 tópicos e você precisa estudar eles com bastante atenção, com bastante cuidado. Apesar de ser tópicos básicos gerais, você precisa entender que sempre cai isso em concurso público e, nesse caso, você precisa se preparar. Para isso, fica ligado então aqui nas dicas que nós vamos oferecer para vocês diariamente no nosso canal e também fica ligado nas novidades que nós vamos trazer aqui para vocês, para que vocês possam se preparar na parte de informática e você possa fechar aí essa parte, essa prova com toda a tranquilidade possível. Então, eu fico por aqui, um grande abraço, bons estudos e até a próxima.